Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Eu, pastor Licínio Lira, estarei com vocês todas as quartas-feiras a partir das 12 horas, comentando sobre a Palavra de Deus, falando sobre questões da Palavra. O nosso intuito é mais uma conversa sobre aquilo que Deus coloca no nosso coração em relação à palavra. É mais uma conversa, muito mais do que uma pregação, uma conversa informal, mas que Jesus seja 100% dela. E hoje nós, nesse primeiro programa, queremos comentar a palavra de Deus, repartilhar, no livro de Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12. Esse programa, nosso primeiro programa, o nome que nós escolhemos é Cordão de Três Dobras. Por quê? Porque esse nosso intuito, quando nós resolvemos comentar, falar sobre a palavra, é justamente isso, é trazer uma interação, porque a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de conversar conosco. Então, esse programa Cordão de Três Dobras, justamente é essa questão. Nós pensamos de uma conversa que levante, uma conversa de amigo que levante aquele que está caído, uma conversa de amigo que repartilha, porque, como a própria palavra que vamos ler diz, que é melhor que estejamos juntos como um cordão de três dobras, porque se um desfiar ou enfraquecer, cair, ainda tem dois para segurar. Não é? Então, nosso objetivo com esse programa é justamente partilhar a palavra. Para quê? Eu repartilho, você repartilha, e nós juntos vamos a cada dia estarmos fortes. O cordão de três dobras justamente é nesse sentido, esse nosso programa. Vamos ler a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, 10, 11 e 12, e depois nós repartiremos, e eu creio que Deus vai despertar em nós o melhor dele para o nosso coração. Eu tenho certeza que Deus está a trabalhar, a modificar questões ou maneira de ser nossa, até cultural. Porque Deus ele tem sempre esse objetivo de transformar, mudar. E é pela sua palavra. Vamos ler. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois juntos dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Após essa leitura dessa palavra, nós vamos fazer uma oração e em seguida vamos partir, deixar Deus nos usar e partir para o comentário, a conversa com Deus, com a palavra, como fundamento real para a nossa vivência aqui na Terra. Depois da oração nós estaremos conversando sobre essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra, te agradecemos por esse programa, o programa Cordão de Três Dobras. Justamente, Pai, é para apoiar. Não só eu estar apoiado no outro, mas o outro que escuta, que está ouvindo, que está vendo,
está sendo apoiado por Deus através da minha vida. Nós te louvamos por essa palavra e continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo o raciocínio que Deus coloca em nós, sobre nós, em nossa mente, em nosso coração, sobre essa palavra. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Às vezes na vida nós temos essa questão hoje, principalmente hoje no mundo extremamente secularizado, temos essa questão de se fechar, né? Hoje tem muito isso. Pessoas morando sozinhas, pessoas vai para o seu trabalho, estão no seu trabalho, saem, não quer compartilhar com um colega com um lanche, com uma conversa, com um bate-papo, enfim. E isso tem sido uma constante no meio da sociedade. Isso em qualquer classe social, em qualquer segmento, grupo social, religioso. Muitas igrejas, pessoas terminam o culto, saem correndo para casa para não falar com ninguém, não é? E a Bíblia está nos aconselhando em Eclesiastes que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque aquela pessoa que vive sempre isolada, sendo uma, quando ela precisar de uma palavra de conforto, ela não vai encontrar, não é? Então esse isolamento que a sociedade ou que as pessoas impõem sobre si mesmas não é bom. E a palavra de Deus está nos aconselhando que nós devemos ser não só um, mas sermos dois. Por quê? Porque facilita as coisas. Para subir em um ônibus facilita, uma pessoa mais nova pode ajudar uma pessoa mais idosa. Uma criança quando vem ao mundo precisa de antigamente muito, uma parteira, hoje uma médica, um médico. Todo mundo precisa estar conectado, juntos, ligados a outra pessoa. É melhor ser dois do que um. O versículo 10 diz assim: porque se caírem, um levanta o companheiro. A probabilidade de se cair é grande. A probabilidade de um ser humano cair é enorme. Todo mundo já caiu, todo mundo já tem a tendência em cair em alguma situação, alguns em uma área, outros em outra área, mas nós temos essa possibilidade e sempre caímos, uma topada na rua, enfim, dentro de casa, num banheiro, não é? Nós temos essa probabilidade de cair. Mas a palavra aqui no versículo 10 diz: porque se caírem, um levanta o companheiro. Não é? Por quê? Porque eles estão andando juntos. Um vai ter mais força para levantar do que o outro. Caiu os dois juntos, mas sempre um tem essa disposição, essa predisposição de ter, quem sabe, uma capacidade de reação para levantar maior do que o outro. E aí ajuda o outro a se levantar. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, essa palavra, esse ai aí, justifica que estar só não é bom. Não é? Justifica esse ai aí, compactua de que não é bom. Desculpe a expressão, é até desastroso e assim, desgovernado, é ruim, é péssimo estar só. Ai daquele que está só. O ser humano não foi feito para viver só. O ser humano não foi feito para viver desacompanhado. Porque o desejo, Deus criou o homem e o desejo de Deus é esse. É que o homem esteja acompanhado, não esteja só. Não só da companhia do próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas a companhia de um filho, a companhia de uma esposa, do companheiro do vizinho, do companheiro de trabalho. Essa é a lógica. E quem vive só está nesse ai. Ai daquele
é ruim, é péssimo, ele está condicionado, esse ai aí, ele está condicionado ao fracasso, à desgraça. Porque ele está só. Quem vai lhe levantar? Quem vai estar a levantar? Não é? Porém, o versículo ainda diz assim, pois caindo não haverá quem o levante. Como? Por que não haverá quem o levante? Porque justamente não existe alguém que esteja ao seu lado como companhia. O versículo 11 diz assim, também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Ou seja, a partilha, né, não é só da cama, do calor da cama, um esposo, uma esposa, mas é essa partilha mais íntima, né? Serem dois na partilha íntima. Quando você deita, que dorme, um marido, uma mulher, é algo íntimo, na mesma cama, dorme, aquentam um ao outro, não é? Compartilha da intimidade um com o outro. Então é melhor estarmos, não é só o marido e a mulher, qualquer pessoa está compartilhando do melhor do outro, da intimidade do outro. Não é a intimidade simplesmente sexual, não, mas é a intimidade da amizade, a intimidade de confessar um segredo, uma situação, uma tristeza, e a outra poder ambas compartilharem, poder um ajudar o outro, não é? O versículo 12 diz assim, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esse versículo, Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, diz assim, se alguém quiser prevalecer contra um, sempre haverá pessoas para tentar prevalecer contra alguém. Em várias circunstâncias. Quer prevalecer numa universidade, a respeito de um assunto, eu acho que eu sei mais do que o outro, desfaz do outro, quer prevalecer no emprego, quer prevalecer numa teoria. Sempre haverá, na igreja, não, eu canto melhor, sempre haverá essa força, essa voz de combate a fim de prevalecer contra nós. São vozes. Se alguém quiser, ou seja, se alguma voz quiser prevalecer contra um, então é melhor que tenha outra voz, porque existem várias vozes. A voz de Deus que tenta prevalecer, a voz do homem que quer prevalecer às vezes, a voz do outro que quer prevalecer, a voz do diabo que quer prevalecer. Mas tem momentos que, por mais forte que achamos que estamos, porque estamos com Cristo, por exemplo, estamos em alguma situação que achamos boa, mas mesmo assim, como diz o versículo aqui, se alguém quiser prevalecer contra um, essa voz que às vezes quer prevalecer contra a gente, às vezes a gente está tão como Elias ouviu a voz de Deus contra os profetas falsos e absorveu aquela voz e prevaleceu sobre aqueles profetas do mal. Já quando ele ouviu uma voz que aparentemente não lhe faria dano, ele fracassou, porque era uma voz talvez que para ele naquele momento soou como mais poderosa do que a própria voz dele. Uma voz que intimida. Mas o próprio Deus foi, através do seu anjo, mandou uma mensagem para levantar, estimular ele a sair da caverna e levantar Elias. Assim, nessa palavra, nesse versículo, eu quero compartilhar com o amado, a amada, com você, sobre essa palavra, que independente das vozes que tentam prevalecer contra você, contra a minha vida, contra a sua vida, o mais importante é que existe uma voz que quebra todo e qualquer prevalecimento. E só prevalece a voz dele, que é a voz de Deus. E assim nós devemos fazer. Não andar só, mas andar ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de alguém, né? Um amigo, um pai, uma mãe, mas muito mais ouvindo a voz de Deus.
Os dois, como diz aqui, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Ou seja, eu e Deus. Esse cordão de 3 dobras não é só o amigo, o esposo, o filho, mas é eu e Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É melhor ser eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo do que eu ser sozinho, do que nós estarmos só, ou a sós. Os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Ou seja, há uma resistência. Então a palavra que eu quero deixar hoje para nós é essa, que há uma resistência. Há uma resistência de que se quebre com facilidade um cordão, uma amizade, um elo, um entrelaçamento, um gostar, um sentimento, uma admiração pelo outro. Há sempre essa coisa da quebra, mas a palavra de Deus diz para nós que em Cristo nós temos garantia de vida eterna. Em Cristo nós podemos estar entrelaçados. Em Cristo nós podemos vivenciar esse fenômeno que é o cordão de 3 dobras. Entrelaçados, 3 dobras, entrelaçados. Mais difícil de quebrar. Esse cordão sempre será mais difícil de quebrar. Então, eu quero deixar essa palavra para você, essa palavra para nós, nesse primeiro programa nosso, que intitula O Cordão de 3 Dobras. Esse é o nosso programa. É que você entenda e que eu possa entender a cada dia que, seja na cozinha, seja no emprego, aonde quer que esteja, ou no hospital, nessa hora, numa tristeza, o marido foi embora, enfim, a mulher abandonou. A grande questão é essa, é entender que eu devo estar entrelaçado primeiro com Deus. Eu e Deus, nós devemos viver como se fosse um cordão de 3 dobras. Porque esse cordão de 3 dobras com Deus nunca vai se quebrar. E está também junto com o pai, com a mãe, com o pastor da igreja, com a sociedade do bem, não é? Porque tem a sociedade mais do bem, mesmo pessoas que não conhecem o Evangelho, mas são pessoas decentes. Então nós podemos estar com eles entrelaçados em algum sentido, não é? Com a sociedade do bem, mas muito mais com o pai, a mãe, com o irmão da fé, com o irmão, aquele que eu quebrei a aliança. Deus está nos conscientizando agora para que possamos rever os nossos conceitos que quebramos, os cordões que foram quebrados, não é, na nossa vida, e possamos pedir a Deus para recompor, refazer essa quebra desse cordão, porque é melhor serem 2 do que 1. É melhor estar os 2 juntos nessa vida. É melhor, mesmo que alguém diga assim: olha, você é muito complicado, não dá para viver com essa pessoa complicada. Mas sempre Deus tem as pessoas certas e os meios certos para trabalhar na vida dos complicados, das complicadas. Deus tem. Então Deus está aí agora, junto conosco, na sua cozinha, no seu coração, dizendo assim: olha, aquele cordão que foi quebrado, aquele elo, aquela aliança que foi quebrada, eu quero que você agora, onde você estiver, repense e me dê uma chance. O próprio Deus está dizendo: me dê uma chance de poder refazer essa corda, esse cordão, esse elo entre eu e você. E ao mesmo tempo, junto com isso, refazer aquela aliança que foi quebrada. Por exemplo, o casamento que você deixou, o filho que você abandonou e renegou. Deus quer refazer essa aliança. Nós estamos felizes por esse programa e queremos dar as boas-vindas para todos, né? Essa é a primeira palavra desse programa. Peço que você comente, converse, fale. Aqui é um programa mais assim, no sentido de uma conversa. É como se eu quero estar, e eu creio que Deus quer estar, e estar na sua sala de jantar, dentro do seu coração, no seu dia a dia, sem muita formalidade, não é?
E nós louvamos a Deus por essa palavra e deixamos essa chave. A chave dessa palavra é: se eu e você, de alguma forma, podemos contemplar dentro da gente mesmo, dentro de nós, que o cordão em alguma área foi quebrado, oremos a Deus, nos dobremos a Deus, confessemos a Deus, que possamos confessar a Deus, e que esse cordão, aonde foi quebrado, e vamos refazer essa aliança. Pedir a Deus: Deus, eu quero refazer esse cordão aí que eu mesmo quebrei, e eu quero estar ligado ao Senhor, porque é melhor estar com o Senhor do que estar no mundo. Eu agradeço a oportunidade. Na próxima quarta-feira nós estaremos juntos, nesse mesmo horário, todo meio-dia nós estaremos comentando sobre a palavra de Deus nesse programa que é seu, que é nosso, que é um bate-papo, que é uma conversa, né? O que é cordão de 3 dobras. Deus lhe abençoe. Farei uma oração agora e até a próxima. Depois da oração nós finalizamos esse programa. Feche seus olhos e creia. Se não puder fechar também não importa, mas creia que Deus está lhe visitando e vai lhe visitar mais e mais se orarmos juntos, porque o cordão de 3 dobras não pode ser quebrado e ele se torna mais difícil quebrar. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse programa, nós te louvamos pelas nossas vidas, nós te louvamos porque o Senhor é Deus absoluto, adorado e engrandecido seja o teu nome, e nós queremos dizer ao Senhor que o Senhor é bom. Agora eu quero pedir que o Senhor visite cada coração, visite os nossos corações, agora onde estamos, exatamente da maneira que estamos, em pé, sentado, ouvindo, falando, dirigindo, e que Deus possa agora, meu Pai, eu te peço, visitar cada coração e refazer a aliança, o cordão quebrado, a aliança quebrada, e que o Senhor visite, porque o Senhor é o professor por excelência. A escola é tua, o Senhor é o oleiro e nós somos o barro, e nós somos os alunos. E estamos aqui para aprender com o Senhor. Nos abençoa, porque todos nós, o Senhor tem esse amor, esse zelo, esse cuidado. O Senhor não faz acepção de pessoas. Se a pessoa está querendo se matar, o Senhor tem uma solução para os que querem se matar. O cordão de 3 dobras é Jesus Cristo, em nós. Então, nós oramos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dizemos que só Jesus é Deus. E Ele é o verdadeiro cordão que nos liga ao próprio Pai, a Deus. Desde já nós agradecemos. Até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Amém.